E aí, quando a gente pensa ali, tipo, pô, você já tá começando, você criou seu consultório, tá começando a aumentar o volume, e aí tá vindo mais gente, né? Tá vindo mais paciente, e você já começa a ter esses pontos, né? Vou criar um CNPJ, né? Criar minha empresa. Quais são os principais erros que podem acontecer nesse começo? Tá. São muitos, né? E É. por isso a história da mentoria, Sim. porque realmente tem um monte de coisinhas que podem acontecer. Então, coisas difíceis, assim. Quando você começa a ter muito volume, começa a Uhum. atender uma quantidade maior de pacientes, Tá. eventualmente você começa a não ter tempo para fazer um pós-consulta de forma adequada. Porque o Tá. paciente passa no meu consultório, depois que termina a consulta, eu preciso fazer receita, eu preciso fazer atestado, pedido de Sim. exames, e eu preciso fazer com que a minha secretária entenda também a necessidade de estar disponível para esse paciente, porque muitas vezes acontece do paciente sair da consulta e dali meia hora ele pergunta assim: "Ah, eu esqueci de perguntar um negócio pro doutor Arthur, o que que eu faço? Ah, olha, esse remédio que eu estava tomando, eu não falei para ele na hora, mas agora será que esse remédio não dá problema com o que ele prescreveu? Sim. Ó, tudo bem, eu quero marcar uma cirurgia. Para quando eu consigo marcar? Em que hospitais o doutor Arthur opera?" Então são várias coisinhas ali que estão ao redor, que eu preciso que a minha secretária esteja pronta para atender. Algumas respostas ela vai saber, claro, coisas Sim. não técnicas, né? Mas coisas técnicas, em princípio, ela nem pode responder. Ah, eu tomo um omeprazol, será que eu posso tomar o remédio da tireoide? Opa, minha secretária não pode responder isso. Mesmo que ela saiba, porque Sim. por acaso ela também toma esses remédios. E aí, ela pode responder da cabeça dela, mas tecnicamente não. Então, ela precisa pegar tudo Sim. isso e trazer para mim. E eu preciso responder isso para o paciente. Então, essa dificuldade de manter um pós-consulta também é Sim. bastante difícil. O intra-consulta também é complicado, porque se eu olho na minha agenda, nossa, tenho 10 pacientes para atender hoje, eu estou no segundo e estou com 40 minutos de atraso. Uhum. Daqui a pouco começa o pessoal a bater na porta, Sim. brincadeira, né? Tá lá do lado de fora. Mas começa a mandar mensagem no WhatsApp, começa a falar com Sim, sim. a secretária me liga: "Arthur, o paciente lá tá atrasado, tá com horário, tem que buscar o filho na escola, tem um compromisso de trabalho, ou tá chateado de estar esperando, quer ir embora." Se você não tem tempo hábil para atender todo mundo, né, se você não tem um prazo adequado para atendimento, você vai ter dificuldades. A minha consulta hoje, a programação habitual de consulta é a duração de 45 minutos, que é Tá. um tempo até bem razoável, Sim, até sim. ok. Mesmo quando eu atendo pacientes de algum convênio, algum paciente que vem direcionado de alguma operadora, eu não atendo com menos de 30 minutos, a não ser que seja uma consulta muito simples. "Ó, Sim. doutor, vim te trazer um exame que você me pediu na semana passada só para olhar, para ver se a quantidade do remédio, se a dose está certinha. Posso continuar com esse? Pode, beleza. Faz a nova receita, pede um novo exame e manda embora." Demorou 10 minutos. Sim. Mas a média, 30, 40 minutos. Mas tem consulta que demora uma hora e meia. Às vezes o Sim. paciente vem com o pai, com o tio, com o primo, com o avô, com o Sim. filho, alguém que quer entender um pouco mais, alguém mais questionador, ou uma doença mais complexa, um Sim. paciente que já passou em outros colegas médicos e tem opiniões diferentes, divergentes. Você é a segunda, terceira, quarta opinião. eh, Demora mais, dá mais trabalho, Sim. porque você precisa dar uma volta toda, fazer o paciente compreender tudo o que está acontecendo com ele para poder entregar um resultado melhor. E Sim. se você não quiser ser aquele médico que o cara só vai para renovar a receita e não volta nunca mais, você precisa ser diferenciado. Sim. E para ser diferenciado, você precisa dar atenção. Hoje, o maior ativo que a gente tem no mundo, tá? Não é na Uhum. medicina, é no mundo, é o tempo. Uhum. E se você não disponibiliza tempo adequado para cuidar bem do seu paciente no pré-consulta, no intra-consulta e no pós-consulta, não vai rolar, não vai acontecer. Ele pode até Perfeito. pagar aquela sua consulta de 300, 400, 800, R$ 1.000, não tem problema nenhum, Uhum. mas ele não volta. Ele não indica outra pessoa. É Se ele verdade. perceber que você está distraído com o telefone, com o celular, que está olhando só para o computador, está mexendo em alguma coisa, Sim. ou que está com pressa, o cara não vai voltar. Você quer ter É. uma boa experiência, né? Hoje em dia, você pode ir numa lanchonete simples, nem vou citar nomes aqui, mas uma lanchonete qualquer, e pedir lá um cheeseburger, e você vai, come rapidinho, paga baratinho e vai embora. Ou você pode ir num outro lugar que você vai ser mais bem atendido, que alguém vai te acompanhar até a mesa, que o cara vai te explicar o que tem no lanche, etc. Às vezes você paga 3, 4, 5 vezes o valor do lanche, nem Sim. é uma diferença de qualidade tão grande, normalmente até tem, mas nem uma diferença que justificaria cobrar 3, 4, 5 vezes, mas você paga e volta. E Sim. você indica para seus amigos: "Nossa, fui numa lanchonete animal nesse final de semana, vai lá comer também." Né? Isso falando de Sim. lanchonete, pensando em Sim, restaurante, em sim. hotel, em qualquer outra coisa. Então, esse detalhe da qualidade do atendimento e de disponibilizar tempo e atenção. Isso Sim. aí faz toda a diferença, que talvez seja o principal desafio para o momento que você já começou a crescer. Perfeito, né? E isso eu acho que é um ponto importante, porque assim, tudo bem, eu acho que tem essa experiência do usuário, do paciente, que é importante, mas você tem uma certa previsibilidade ali. Você fala, poxa, de vez em quando eu vou ter que ter um atendimento um pouco mais demorado, tal, né? Mas você falou uma coisa muito importante, que é o pós-consulta, né? Ou seja, o paciente esqueceu de avisar que tinha um outro medicamento, o paciente precisa de um reembolso, o paciente precisa de uma série de coisas, ou seja, depois da consulta vão acontecer uma série de outras coisas, e essas coisas, se você não estiver preparado, muitas vezes pode sobrecarregar. Vamos supor que você ainda não tem a secretária, quem vai ter que resolver isso é você, Sim, médico. sim.
Sim. né? E aí os médicos ficam sobrecarregados, que é uma coisa que a gente vê muito. Ou seja, o médico não para um minuto, tá sobrecarregado, porque ele acaba acumulando uma série de funções, né? E aí é aquele negócio, ou seja, quando você escala, você tem que começar a criar uma estrutura, né? Que a gente até falou, a estrutura talvez o momento ideal seja lá com umas 5 consultas por semana. Mas não é só criar estrutura, tem que treinar, né? Tem que treinar. E tem que aí, treinar. tipo,